tarde a todos. Queria dizer que para mim é uma satisfação estar aqui hoje. Queria agradecer ao convite do deputado Nilton Tato de poder fazer essa apresentação para vocês. Eu vou falar sobre... a gente está falando aqui de unidade de conservação, eu vou tratar de um universo um pouco menor, que são aquelas unidades que conciliam conservação com uso público. Eu sou o Fernando Pieroni, diretor executivo do Instituto CEMEIA. Eu trouxe uma única lâmina para dizer o que é o Instituto CEMEIA e por que eu estou aqui falando. O Instituto CEMEIA é uma ONG que tem como missão fazer com que as áreas protegidas sejam orgulho dos brasileiros. Né? E a gente entende que os governos têm dificuldades para gerir essas áreas. Dificuldades porque, quando a gente pensa em orçamento, as áreas protegidas não são prioridades no orçamento. Eu acho que isso se agrava agora com a situação que o Brasil tem passado. Né? Quando existe recurso público, o governo tem dificuldade para usar esses recursos públicos. Seja porque a gente tem uma lei que cria uma burocracia muito grande para fazer as contratações, seja porque quando nós estamos do lado público, né, sentado na cadeira de quem tem ali o poder da caneta para assinar alguma inovação, nós estamos sujeitos ao questionamento de Ministério Público, Tribunal de Contas, né? E isso faz com que, naturalmente, racionalmente, a gente tenda a ser mais... olhar pelo retrovisor a gestão. É muito mais fácil fazer coisas que alguém já fez, porque isso nos dá uma segurança, do que buscar inovar e se sujeitar a algum questionamento. Então, a lógica do funcionamento público, o nosso entendimento, é que inibe a inovação e a busca de novos modelos de gestão e de inovação na maneira de cuidar dos parques. E eu queria só fazer uma observação aqui, que o CEMEIA é uma instituição filantrópica, a gente não recebe recursos públicos e tampouco tem interesse em desenvolver qualquer atividade econômica nos parques. O nosso papel é fazer com que os brasileiros se apropriem dos nossos parques e que o governo consiga desenvolver novos modelos de gestão para a conservação e para a melhoria do uso público. E a realidade é essa, né? Eu já pude falar que a gente tem dificuldade de recursos e quando tem recursos a gente não consegue usar eficientemente. Né? E aqui eu trouxe só alguns exemplos. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma média de um funcionário, isso é um dado de 2014, para 18.600 hectares. O que isso significa que seriam 2,35 funcionários para o Parque de Brasília. Né? Quem conhece, eu sou de São Paulo, significa um funcionário para 117 parques do Ibirapuera. É muito difícil gerir um parque nessas condições, com esses recursos. Né? 52% dos gestores do parque, nós temos uma pesquisa com os gestores, relatam que não têm recursos necessários para realizar as suas atividades. Nos últimos 5 anos, enquanto houve uma criação de 10 novas UCs, os recursos orçamentários empenhados nos parques, para o ICMBio, reduziu em 32%. Em apresentações anteriores aqui, isso já foi explorado com muito mais propriedade até do que eu gostaria de explorar com vocês. Mas, de fato, há uma carência de recursos dedicados às unidades de conservação e, no caso, aqui os parques. Em 2015, 52% dos parques nacionais efetivamente receberam visitantes, sendo que outros parques ou não são atrativos à visitação, ou por até questões orçamentárias foram fechados. E a realidade é que parque fechado não é parque protegido. Parque fechado é parque onde haverá caçadores, onde haverá exploração ilegal. Então, a gente precisa viabilizar a abertura dos parques e uma equação econômica que permita conciliar a conservação de uma maneira sustentável e a visitação. Falando em visitação, se nós compararmos a densidade de visitação nos parques do Brasil com os Estados Unidos, e nem precisa ir em países mais desenvolvidos, podemos pegar a Argentina aqui do nosso lado, nós temos um nível de visitação muito inferior.
Enquanto nos Estados Unidos está em 3,5 visitantes por hectare ano, a gente tem na Argentina 2,6 e no Brasil 2001. E também nessa pesquisa que nós fazemos regularmente junto aos gestores, aparecem alguns feedbacks, algum retorno que eles nos deram. 40% dos parques não possuem sistema de contagem nem estimativa de visitantes. 17% dos respondentes pôde dizer qual é o limite máximo de visitantes, o que mostra um desafio para controlar quem entra, quem está dentro do parque e se está, em algum momento, inclusive extrapolando o limite de visitação que pode comprometer a conservação. 84% dos parques nacionais carece de estruturas essenciais, como banheiros, portarias, trilhas. Então, dentro dessa proposta de fazer com que os brasileiros se apropriem dos seus parques, é importante que se preveja bons serviços, boa infraestrutura, boa segurança para que se estimule a visitação dos parques. E isso não é essa a questão da priorização dos recursos públicos e da gestão não é um privilégio brasileiro ou uma dificuldade brasileira para ser. Outros países do mundo também enfrentam, cada um com o seu grau de dificuldade, e têm buscado saídas para essa dificuldade. Então, vou dar exemplo aqui dos Estados Unidos, Nova Zelândia e África do Sul. Nos Estados Unidos, tem centenas de concessões em parques, que são parcerias em que o poder público chama uma empresa privada para prestar um serviço dentro dos parques, e isso gera desoneração das contas públicas, gera receitas. Essas centenas de contratos de concessão e mais de 6 mil autorizações geram algo como 1 bilhão de receita de dólares para os cofres públicos. Se a gente pegar, por exemplo, na Nova Zelândia, existe lá nesse parque, de Tongariro National Park, para cada dólar gerado, eles têm essa estimativa, produz 43 centavos na região do entorno. E isso também, esse dado é importante para destacar que, no momento em que há o desenvolvimento de atividades nos parques, você tem uma dinamização das comunidades do entorno. O parque, se bem gerido e bem aproveitado, é uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social. E o exemplo da África do Sul, eu gostaria de destacar que 75% das receitas operacionais do gestor dos parques vem das parcerias com o setor privado. Então, o mundo tem buscado o desenvolvimento de parcerias. Independente da modalidade de parceria, na legislação brasileira a gente tem uma série de modalidades, a gente fala da concessão, a gente fala da PPP e tem as parcerias com a sociedade civil. Aqui eu estou falando de parceria num sentido amplo. Mas a realidade é que os países têm buscado essa aproximação com o setor privado como forma de prestar melhores serviços à população. E quais são os benefícios das parcerias? Eu já pude falar sobre algumas delas, mas aqui só para sistematizar aqui o pensamento, para a sociedade ela busca melhor infraestrutura, acessibilidade e atendimento nos parques, né? Como eu já disse, existe uma geração de emprego e no momento em que as pessoas estão nos parques, elas estão observando os parques. A presença inibe as atividades ilegais dentro dos parques. Se a gente pensar para o poder público, é uma oportunidade de ter um parceiro que valorize e que conserve os parques, que conserve o seu patrimônio, além de promover o alívio orçamentário em função de passar para o parceiro privado custos com a manutenção dos parques e ainda receber outorgas e tributos relacionados à atividade desenvolvida dentro dos parques. E viabilização de políticas ambientais. Quando a gente fala de parceria, muitas vezes tem uma confusão que parece que está se entregando um parque para um ente privado operar da maneira como ele quiser. Parcerias pressupõem a existência de contratos, e esse contrato é a oportunidade em que o poder público embarca a sua política pública e diz o que ele quer que seja feito dentro dos parques e impõe as limitações para que a empresa não faça aquilo que o governo não deseja que ela faça. E para o setor privado,
é uma oportunidade de negócio, de retorno para os seus investidores, e existe toda uma cadeia produtiva que se dinamiza e que se beneficia do desenvolvimento das parcerias nos parques. Aqui eu trouxe alguns exemplos do Brasil. Aproximadamente 70% da visitação nos parques nacionais ocorre em 4 parques. Parques onde existem concessões, que é Fernando de Noronha, Iguaçu, Serra dos Órgãos e Tijuca. Ali existem concessões de algumas atividades dentro dos parques. E aqui, para mostrar que de 2012 a 2016, houve um crescimento de mais de 500% nas estatísticas de visitação. Eu posso dizer que uma parte desse crescimento se deve a uma informalidade que, no momento em que você começa a monitorar, você captura. Mas, certamente, aqui existe também uma ampliação da visitação em função da melhoria dos serviços prestados. Eu não vou entrar nas estatísticas, né, elas estão aqui apresentadas, né, de cada um desses parques, mas eu gostaria de destacar também os benefícios que as concessionárias podem proporcionar para o entorno dos parques. Então, alguns programas, Iguaçu, por exemplo, existem 600 agricultores que fornecem produtos que são vendidos dentro do parque, nos restaurantes, ali, nos serviços prestados dentro do parque. No Parque Nacional da Tijuca, existe a preparação da comunidade do entorno para lidar melhor com os turistas, com treinamentos de atendimento, aula de inglês. No Fernando de Noronha, 90% da equipe da concessionária é da comunidade local. Aqui só como alguns exemplos de como as parcerias podem ser geradoras de oportunidade num jogo de ganha-ganha-ganha, né? Ganha a sociedade, ganha o governo e ganha a empresa, de um jeito que não necessariamente o ganho de um requer a perda do outro. Pode ter um ganho para todo mundo, né? Agora, qual é o desafio para a implementação das parcerias? Primeiro, a desinformação e o debate ideológico, né? A demonização das parcerias, né? Há o entendimento de que parceria é privatização e que seria a entrega dos parques. Não, a parceria é como o governo trazer um síndico para cuidar do seu parque. Esse síndico vai cuidar do parque sob as diretrizes do poder público, com as limitações definidas pelo poder público, e vai poder desenvolver, dentro da sua criatividade, algumas atividades que são permitidas pelo poder público. Mas sempre existe essa gestão do contrato e essa presença do Estado como a contraparte do poder público, né? A outra é a radicalização do debate sobre visitação e conservação. Então, há alguns... nesse debate existem aqueles que entendem a conservação e a visitação como aliados, e existem aqueles que entendem a preservação, ou quanto mais distante o homem estiver dos parques, melhor. A provocação que eu coloco aqui é que pessoas dentro dos parques, de maneira regrada, é um grande instrumento de conservação, né? Depois, o desconhecimento da própria lógica das parcerias. Isso é algo que ocorre quando se discute parcerias em parques, mas também em outros setores econômicos, que são os próprios instrumentos jurídicos que estão por trás. A contratação pública no Brasil ainda é muito vista à luz da Lei 8666, que é a nossa lei de licitações. E existe todo um regramento de parcerias e de concessões, que vem posteriormente à lei de licitações, e que quanto mais conseguimos dominar esse arcabouço jurídico, melhor vai ser o debate, mais alto será o nível do debate sobre as parcerias. E a mão pesada do Estado, né? Então, a gente tem exemplos. E aí eu vou pegar exemplos de outros setores. Já houve um momento em que parceria foi demonizada. No outro momento, parceria era permitida, contanto que se controlasse a taxa de retorno do privado, sem levar em conta que o próprio processo concorrencial faz com que o retorno da iniciativa privada se posicione dentro do que é compatível com aquela atividade, né? Em outros momentos, houve uma tentativa de baratear demais os serviços prestados, e aí houve concessões frustradas. E, com o tempo, a gente vê que o Brasil tem amadurecido essa agenda de parcerias entre o setor público e o privado.
E eu agora vou para o meu último slide. Primeiro, eu queria reforçar esse ponto de que parcerias não são privatização, né? Parcerias são um acordo entre um ente público que sabe o que quer para o seu parque e a iniciativa privada, que será o parceiro do poder público para implementar aquilo que o poder público quer nos parques. E que são, antes de tudo, uma política pública. Então, todo contrato de parceria deve prever ali os encargos do concessionário, deve prever mecanismos de monitoramento se ele está cumprindo com o que está previsto no contrato. É nesse momento que o poder público embarca a sua política pública dentro do contrato. Que as parcerias, como eu já disse, pode ser um jogo de ganha, ganha, ganha. Não necessariamente o ganho de um requer a perda do outro. Eu acho que a gente tem um exemplo interessante no Rio de Janeiro, no Parque da Tijuca, que tem aquele observatório lá em cima, que, na verdade, aquele observatório atrai mais turistas e quem faz o transporte de turistas ganha mais com o turismo. E tem algum problema ele ganhar? Não, porque o turista está ganhando também, porque ele tem mais bens, mais serviços sendo prestados, mais opções, e o poder público está ganhando também. Então, eu acho que derrubar essa crença de que necessariamente o ganho de um requer a perda do outro é algo importante para esse debate. Depois, como eu já disse, que não há um modelo único de parcerias. Existem vários instrumentos jurídicos, várias maneiras de promover essa contratualização entre o setor público e o privado, e que as parcerias são instrumentos de conservação no momento em que aproxima a sociedade e faz com que a população, com que o povo possa se apropriar desse patrimônio do brasileiro. Queria deixar aqui uma mensagem e agradecer novamente pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado.